o Geilson já até mandou para a gente um termo de cooperação. Legal. Está andando bem lá para botar 3 antenas que de repente vai apoiar o projeto Catarina. Muito bom mesmo. No mínimo, fazer análise de padrão. Nós temos um produto novo na parte de monitoramento de linhas de transmissão, que a gente fica tirando fotos da vegetação que vai crescendo. Então, nós temos que analisar como ela está crescendo para ver se ela está oferecendo perigo para dentro. E isso daí é a inteligência artificial. A gente tem a parte da ADA, que é a navegação automática, que a gente vê os sinais que vão de ionosfera, anomalia do Atlântico Sul, que a gente quer descobrir por que isso influencia a transmissão eletromagnética. Então, a gente vai ter que fazer também um trabalho em cima de análise padrão, que continua sendo inteligente. Por isso que a gente tem esse espaço. Tem um data center aqui que vai ter mais de 100 gigas de internet. Todos os servidores. Isso. Então, a gente pode hospedar os equipamentos, a conexão e os pesquisadores. Você vê que hoje nós acabamos de lançar, você deve ter acompanhado. Eu chamei todas as pessoas que trabalham com inteligência artificial para vir aqui. Infelizmente, foi um pouco em cima da hora, mas todos eles estão muito ligados no que está acontecendo aqui agora. Muito bom, parabéns. Então, parabéns. Agradecer. Parabéns. Só um minutinho em relação a isso, para a gente poder pegar uma foto de lá para cá. Então, vocês olham para lá. Sim. Então, a gente tem que passar para lá, né? Agora... Agora eu me lembrei. Mas nós vamos lá em São Carlos. Silvio Garfassi, a primeira empresa incubada foi a nossa. Só falar com ele. Nós vamos lá amanhã. Vamos lá amanhã. Lá em São Carlos. Vocês podem entender. Legal. Você ficou lindo ainda da gente. Agora, veio agora que mas antes eu quero que você conte a história do pessoal. Essa parte do... Espera os meninos chegarem. Para passar para mim. Gente, antes de cortar aqui, é importante contar a história dessa tesoura. Muito bem. A minha avó era uma empreendedora, porque ela fazia roupa para fora. E eu ajudava ela, quando era criança, a cortar a roupa. Cortar calça, cortava aqueles moldes assim e cortava. E ela me deu essa tesoura, dizendo que um dia eu ia cortar a fita da minha empresa com essa tesoura. Isso faz 40 anos, mais ou menos. E ela não está ainda viva, infelizmente, mas está aqui a lembrança dela. Está em algum lugar. Em algum lugar. Muito orgulhosa disso. Vamos junto aqui, ó. Vamos lá, vamos junto. Podemos? Pode. 3, 2, 1. Aí. Em algum lugar não está olhando. Ele fez. Não. Muito bom. Eu conheço alguns daqueles ali. Você conhece alguns daqueles. Porque estava na minha sala, na outra série, que eu estou trazendo para cá a parte técnica. A administrativa vai ficar lá no outro prédio, a parte técnica vai ter aqui. Sabe por quê? Eu preciso mudar minhas circunstâncias. Eu tenho que ter um momento que eu fico na técnica e não tenho que ficar virando papel. Senão, Deixa eu fazer um consegue ele saber do astronauta. Espelho em qual você voa. Então, deixa eu ir perto aqui para ver mais perto, ó. Olha aqui, ó. Eu vou ir num desse aqui, ó. E eu trabalhei bastante com esse aqui. O ônibus espacial. Esse aqui é dos Estados Unidos, esse aqui é da Rússia. Esse aqui é o Saturno 5. Até agora é o maior, ele tem 108 metros, daqui até aqui. Aquele prédio de montagem lá na Kennedy Space Center, ele foi feito com as portas para poder passar esse daí inteirinho. Ele era montado dentro do prédio. Assim como esse daqui. Depois ele começou a ser montado dentro do mesmo prédio, mas você vê a diferença de tamanho aqui, né?
Então, sobrava espaço para esse. Aí ele é montado em cima de uma plataforma, lá no prédio. Como o prédio foi feito para outro, eles adaptaram o prédio. Então, tem uma plataforma que tem um monte de esteiras embaixo, né? Então, a plataforma fica lá. Primeiro monta esses dois aqui como tanque, tá? E é colocado uma parte em cima da outra, ele é separado em várias partes aqui. E no final... Não, isso aqui é dentro do prédio, hein? Vou parar para montar. Primeiro eles montam esses dois em cima da plataforma, depois traz o tanque, conecta, né? Conecta eles no tanque. Depois esse aqui, para ele poder passar lá, ele tem que sair de um lado do prédio com um guindaste. Depois. Aí lá ele sai do um guindaste, ele passa entre duas paredes, tem que girar, o cara do guindaste tem que ser bom demais para passar com ele ali no meio e voltar aqui no lugar. Uma espaçonave dessa custa 2,5 bilhões de dólares. Então, custa carinho, não pode errar. Aí conecta lá, aí ele fica em cima de uma plataforma, aí entra um trator embaixo, levanta a plataforma e leva numa estrada amassando pedra, e nessa estrada que amassa pedra onde veio a tecnologia, né, para fazer tênis, amortecedor de tênis, aí ele vai equilibrando, o trator vai equilibrando o foguete até lá e coloca na plataforma. Gostou, filha? Ó, essa parte aqui de baixo, vamos rapidinho. Daí a gente, porque se a gente pegar o elevador, a gente não vê nada. Vamos só subir as escadas, eu vou te mostrando os andares para você entender o que dá para fazer. Essa parte aqui é só montagem mecânica. Ela vai ficar enxergando, aqui ficam os tornos, as fresas e os centros urinários. Ali na vai ser ali tem o elevador de trabalho, para levar os trabalhos de São Paulo, o professor é 3D, Salva também. Está isolado. Embaixo tem restaurante, a gente dá alimento para todo mundo, a gente quer que o pessoal coma aqui, porque o almoço é importante, entendeu? E se você fazer conversa, então, aqui vai ser a parte da eletrônica, vai ficar e o data center. Que é a parte de no break. Elevado, tudo com cabeamento estruturado, ali a parte de câmera e ali a parte que vai ser os roteadores. Então, são 5 desses roteadores, mais 15 servidores. Quando eu montei a empresa lá, eu sabia programa espacial. A sala limpa é montada dentro da sala. São 500 mil reais só para a sala limpa. Você sabe qual que é a ideia do Silvio? Eu não sei se o Silvio vai dizer isso. Aqui é a parte da administração, mas o Silvio é o seguinte, ele não tinha dinheiro para música, mas sobrava dinheiro dos projetos para comprar equipamento. Equipamento eles gastavam tudo quando se acabava o projeto. Mas o técnico sobrava dinheiro. Vou botar os alunos com CNPJ e vou pagar a bolsa com dinheiro de técnico. Entendi. Essas pessoas vão inventar coisas
E essas coisas, de repente, já tem a empresinha deles, pode virar um produto. Isso é muito incubador. Essa é a ideia dele. Aí tinha que ter um lugar para fazer isso. Aí ele alugou do lado da casa dele um galpão, que era baixinho, quente pra burro. Fez dessa linha lá com 10 mesinhas, uma mesinha em cada salinha, botou a filha dele para atender os telefones. Na época tinha telefone, era 1991, e tinha fax. A gente tinha fone e fax. Aí ligava no Parktec, ela atendia assim: Parque de Alta Tecnologia de São Carlos. O senhor quer falar com qual das nossas empresas tecnológicas? Que legal, mas é. Entendeu? Aí ele foi presidente do Sebrae, em 91. E ele levou o que lá no Sebrae, Então, aí ele levou essa ideia para o Sebrae. bacana. Quando eu gostei do Sebrae, não chamou Parktec, porque ele queria chamar Parktec. Chamou incubadora. Por quê? Prédio embaixo, empresa nova, cara de ovo, incubadora. Interessante, cara. Ó, essa antena é a antena uma das primeiras que a gente tem, está funcionando. E ela, você vê que ela tem cabos descendo, tá vendo? Então existe toda a parte da radiofrequência que fica naquele rack lá dentro. Tá? Essa daqui não. Essa daqui já é evolução. Essa daqui, tudo fica aqui dentro. Então, só existe 2 cabos de alimentação, tá vendo? Aqui é um conector rotativo, certo. Então não enrosca fio. A passagem de 2 minutos no NOA 18. Vai passar o NOA 18 daqui a 2 minutos. Então, toda a parte eletrônica, a parte de telecomando, a parte de rádio, isso fica aqui dentro. Então, isso é um grande avanço, porque ela é totalmente modular. Essa daqui ou vai para o IN, ou vai para o ITA. E a gente está... Sim. Tá passando tempo. Tá passando tempo. Quanto tempo tem para passar o NOA? Fala aí para mim. Vai passar? Ela acompanha? A antena acompanha? A hora que o NOA apontar no horizonte, ela vai virar. Olha lá. Faça porque ela vai. Vem para cá que ela pode descer para apontar para o NOA. Então, olha, essa daqui é de VHF, são maiores, e aqui de UHF. As duas estão se apontando ao mesmo tempo. Porque elas estão agendadas as duas com o mesmo satélite. Aí o satélite está nascendo lá em 0 grau. Ela está em 0 grau. Aí, conforme ele vai subindo, ela vai subindo, acompanhando ele, até ele passar. Às vezes ele passa em 90 graus, ele passa em 45, em 30, depende da inclinação do momento. Então, nesse momento, ela já está capturando dados. Se o satélite for VHF, com essa antena. Se for VHF, antena. Vamos falar da constelação Catarina. Não são DCDs? Sim. DCDs espalhados em tudo quanto é lugar e vai derrubar os dados em cima de uma antena dessa, certo? Essa, começou a fazer levantar. Essa antena, ela pode ser instalada em diversos pontos do Brasil. Quanto custa uma antena dessa? 50 mil reais. Ela está fazendo acompanhamento e ela vai subir. Então, A gente consegue ver ele visual? Também fácil. Não, os NOAs da vida não acontecem porque eles são muito altos a 800. Mas a gente vê o sinal dela depois, o sinal que a gente capturou agora. Então, o que eu falei lá com o Bezerra, que a gente poderia distribuir essas antenas nos sítios que eles quisessem. Aí o PLED, já falou, não, aí ele está puxando as antenas para o INPE. Mas não tem problema da gente fazer algumas antenas com o INPE, outras com a constelação Catarina, e fazer o que for preciso para a gente poder ter essa rede distribuída de sinais. Aqui, ó. Aqui é a recepção agora. Você vê que o sinal está muito baixo. Quando ela tiver 20 graus, aí vai ter frequência principal. Como é boa, isso permite muitas frequências paralelas, tá vendo? Ele permite uma só, permite várias para ter redundância, tá vendo? E os NOA é aquele que recebe o sinal e meteorológico, aquelas imagens meteorológicas todas. Então, na medida que ela vai subindo, agora já começou uns 15 graus, já começa a ter algum sinal. Então, você vai ver que daqui a pouquinho vai subir um pico. Bom, resumo da ópera. Lembra que eu falei com o senhor naquela reunião lá, que a gente foi convidado em dezembro? Ele me indicou um assessor dele, Carlos, né? Carlos. Ele foi muito, muito legal, me indicou já o pessoal de São Paulo, a gente está conversando e vamos ver se vai dar certo a gente fazer um trabalho lá. E tem outras coisas que essa antena pode ser utilizada para, por exemplo, nosso sistema de monitoramento de linhas de transmissão.
O satélite vai coletando os dados das torres e depois a antena recebe o sinal da torre. Já tem algum sinal aí? Olha lá. Bom, resumo da ópera, é isso que a gente está querendo fazer para distribuir aí para Uma coisa que eu estou na cabeça ainda, eu conversei com uma empresa dinamarquesa de internet das coisas, para eles desenvolverem sensores baratos, sabe, que sejam capazes de operar em duas áreas. Uma delas, focado lá na Amazônia. Hoje em dia a gente tem o Providence. Providence são câmeras, tipo aquelas armadilhas visuais, só que bem mais sofisticadas. São câmeras e microfones espalhados por 2,5 milhões de hectares. Então, uma área grande. É a área a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, tá no coração da Amazônia. E essas câmeras e microfones são conectados com a inteligência artificial. Eles conseguem identificar qualquer tipo de biodiversidade passando lá, né? Com detalhes, mandam os dados, são coletados por satélite, e isso é feito, tipo assim, 24 horas, 7 dias por semana. Então, é a primeira reserva do planeta monitorada 24 horas, 7 dias por semana, em tempo real. A gente tem uns sensores de IoT que a gente está tentando fazer um projeto de vaca. Qual que é? A vaca tem que estar saudável. Se a vaca tem febre, o nariz dela seca e fica o nariz quente. Então, a gente está fazendo uma ideia de você pegar aqueles anéis no nariz da vaca, que a gente sabe a temperatura dela, e aí esses anéis comunicam com uma central através de LoRa, aqui naquela rede de baixo ruído e baixa frequência. E aí, filho, está subindo. Aí, esses concentradores que ficam no pasto, espetáculo. É um concentrador. Você vê um lugar, espeta ele, porque tem a placa solar, ele manda o sinal para o satélite. Aí, a gente está falando de uma área gigantesca lá. E o que acontece? Com isso, eles também conseguem detectar qualquer atividade humana, principalmente qualquer coisa ilegal que seja feita naquela área. Se não está previsto ter gente lá, por que está tendo movimento humano lá? O problema deles é fazer um sensor bom e barato. E aí chega a polícia, etc. O que eu queria fazer? Sargento. Em vez de ter centenas, ou milhares de sensores são mais caros, eu queria sensores muito baratos, que são capazes de detectar também, principalmente por som, imagem não precisa nesse caso, por som, mas muito baratos e que, de preferência, que consiga ser biodegradável, assim, desaparecer. Como que esses sensores vão se comunicar com o satélite? Aí a ideia era distribuir aviões. Você passa um avião, faz uma chuva de sensor, eles caem nas regiões todas e aí ficam mandando sinais. Isso tem muito a ver com os balões de atmosfera. Eles podem até conversar um com o outro para reforçar um sinal, coisa assim. Mandam sinais, qualquer tipo de atividade por ali pode ser verificado com isso. Porque a gente faz aplicação entre outras através de LoRa. Então, por isso que eu está fechando mais. Nossa, E aí, com isso, a gente consegue detectar em uma área muito grande na Amazônia, a gente faz cinturões de coisa, qualquer tipo de atividade ilegal. Essa é uma coisa. Outro desafio interessante é o mar. Agora a gente tem o Instituto Nacional do Mar. E a minha ideia além do equipamento normal, navios de pesquisa, a gente está olhando também drones, drones, etc., drones de superfície e submarino, mas também eu queria pegar os barcos de pesquisa, milhares deles, e equipá-los com sensores que eles conseguem medir a qualidade da água e conseguem georreferenciar isso aí e mandar os dados. Ao mesmo tempo, a gente ajuda a monitorar onde estão os pescadores, se tiver algum problema, não sabe onde está, e eles, passeando pelas costas aí, eles vão mandando os dados. Eu fiz um sensor de CO2 para lago, que é inundado quando você faz uma represa, aí tem material vegetal que sobe e dá muito metano na água. Isso. Então eu tenho um sensor de metano e sensor de CO2 que a gente já usa mais. Olha lá como ele está. Esse pode ser bem alto. Tá vendo como é que ela balança? Ela balança bem mais que essa. E a próxima versão, os redutores são de precisão. Essa daqui tem um redutor igual àquela, só que não é tão bem montado. E a próxima, com o redutor de precisão, isso aqui vai ficar super estável. Não vai dar esse balanço. Vamos lá? Vamos lá. Obrigado. Então,
qualquer projeto que você queira colocar na área de ou na área de experiência, seja lá o que você quiser. Porque, efetivamente, o espaço não está ocupado. E eu tenho interesse em mudar meu prédio. Eu trabalho na área de trânsito, e a gente está precisando de um branch novo. É uma área maravilhosa, muito resultado. Mas se a gente conseguir mudar o branch com respeito, é a área que eu vou deixar. Aceso, senhor. Aqui eu montei uma família. Legal. Depois que a gente conversar, você pode chamar outras pessoas. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, pessoal da CRIAR, autoridades presentes. Devido ao momento, a hora já adiantada, eu vou agradecer a presença de todos de uma forma mais simples, principalmente das autoridades presentes. Nós fomos muito bem recebidos no Ministério da Ciência e Tecnologia. Pessoas maravilhosas também nos receberam na FINEP. A gente teve um trabalho assim, bastante intenso lá na feira que nós fomos em dezembro, em Brasília. A nossa equipe lá apresentou até para o ministro a nossa antena direcional automática. E eu queria agradecer a presença de todos e dizer que este lugar só existe por causa de vocês. É o trabalho de vocês, o suor que nós tivemos nesses 30 anos, que fizeram com que esse lugar acontecesse. Queria agradecer a Vanessa, que fez todo o trabalho inicial de montagem e controle e evolução desse prédio, depois ao Fernando, depois a Andréia e depois a todas as outras pessoas da nossa equipe, que não dá para falar todos os nomes, mas sintam-se todos agradecidos em meu nome. Muito obrigado. Eu queria chamar a senhorita... Obrigado, pessoal. Senhorita Luciele. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje temos aqui 3 alunos que são bolsistas e medalhistas da Olimpíada Científica do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, nós gostaríamos de fazer uma homenagem agora à aluna Maria Júlia Aparecida Gonçalves Barbosa. O Ministério da Ciência, Tecnologia... Tenho a satisfação de conferir a Maria Júlia este certificado de honra ao mérito MCTI em reconhecimento ao seu brilhante resultado nas Olimpíadas Científicas, garantindo a sua participação no programa de Bolsa de Iniciação Científica Júnior CNPq MCTI do Auxílio Brasil. Ministro, por favor, venha fazer a entrega à medalhista Maria Júlia. Opa. E a Maria Júlia também é medalhista de bronze da Olimpíada Científica MCTI. E agora convidamos a bolsista, medalhista Laura Heloísa dos Santos Pereira. Medalhista da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica MCTI. E agora convidamos a Maria Gabriela Figueira Garcia,
para receber o certificado de honra ao mérito MCTI da Bolsa de Iniciação Científica e medalhista de bronze da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica do MCTI. Parabéns. E agora as outras duas medalhistas, vamos fazer uma foto oficial com as três. Tem pais aqui? Por favor, venham ao palco, vamos fazer uma foto. Parabéns a todas as alunas, parabéns. É um mérito de todos vocês, família, parabéns. Então, com a palavra, o ministro astronauta Marcos Pontes. Gente, antes de mais nada, obrigado. Obrigado pela recepção, obrigado por todo o carinho, né? Parabéns aos às nossas medalhistas, né? Isso é muito bom. Aliás, é bacana ver as meninas medalhistas, né? Isso é importante. A gente está buscando ter mais meninas na ciência, principalmente nas áreas de engenharia, matemática, né? Essas áreas, a gente precisa ter mais meninas. Ainda a gente tem 12% das meninas, física e etc. Então, parabéns para vocês, e vocês são a inspiração das outras meninas também, né? Isso é muito bacana. Veja bem, esse programa, né, eu acho sensacional. Primeiro que o Auxílio Brasil, ele foi criado no Ministério da Cidadania, meu amigo João Roma, ministro João Roma, que operacionalizou, né, vamos dizer assim, esse auxílio, substitui lá o Bolsa Família com vantagens. E o interessante disso é que também tem esses módulos, né, que são acoplados no Auxílio Brasil, e nesse caso é o módulo acoplado da Ciência, Tecnologia e Inovações. O Ministério ele apoia mais de 60 Olimpíadas científicas que vão desde biologia, economia, até astrofísica, passando por matemática, engenharia, uma série de áreas. E essas Olimpíadas, como é que funciona esse negócio com o Auxílio Brasil? As famílias do Auxílio Brasil, que os filhos são alta performance nas Olimpíadas Científicas do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, né, recebem, né, além do Auxílio Brasil, né, a família de uma vez recebe R$1.000, né, para mostrar para os pais a importância da educação, né, dos filhos, e o jovem recebe uma bolsa de iniciação científica do CNPq durante 12 meses, são R$100 por mês, mas além disso, né, tem a mentoria do CNPq em metodologia científica. E o CGE, que é o nosso Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do Ministério também, uma organização social conectada ao Ministério, já comprovou em anos anteriores que os jovens que recebem metodologia científica, eles têm de 25% a 30% mais chance de ter sucesso na vida em qualquer tipo de atividade que escolher do que aqueles que não tiveram. Então, isso é muito, aprende a resolver problemas. Então, gente, essa é a parte muito bacana. Então, parabéns a vocês, parabéns a todos, e parabéns ao ministro João Roma, lá também, né, pelo trabalho que tem feito na cidadania. Mas veja bem, né, parabéns aqui pela empresa
novas instalações, com uma história muito bacana daquela tesoura. Você já contou para o pessoal essa história da tesoura? Não? Ah, então peraí, eu acho que melhor você contar, ou eu? Melhor você contar. Ah, é? Então eu vou contar por você. O que acontece? Aquela tesoura que eu cortei a faixa hoje para a inauguração desse prédio, era utilizada, né, pela avó dele, fazendo costura, e ele também ajudava a cortar os moldes lá, quando criança, né, mais de calças, e ela disse para ele, naquela época, 40 anos atrás, quando deu essa tesoura para ele, ela disse o seguinte: um dia você vai cortar uma faixa da sua empresa. E isso foi realizado hoje. Então, olha, parabéns, hein? Parabéns mesmo. Isso. Tem certas coisas, né? Tem certas coisas na vida que são muito marcantes. Hoje a gente presenciou, né, uma das coisas muito marcantes. Parabéns aí pelo prédio, pelas instalações, pelo trabalho que já tem sido feito aí ao longo de tanto tempo, né, em prol da tecnologia do país. Hoje a gente lançou um edital também de 80 milhões para inteligência artificial. Vocês trabalham também com inteligência artificial, então tem que ficar ligado aí nessas possibilidades, né? Então muita coisa tem acontecido na área de ciência, tecnologia e inovações no país. Mas o que me pediram para fazer, primeiro aqui, é contar uma história, né, sobre a minha vida aqui antes. Então eu vou contar essa história de uma maneira rápida e depois eu vou falar um pouco sobre o que nós temos de novidades no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Mas para começar essa história, eu vou começar com um vídeo, porque tudo começa com um sonho. Como esse exemplo que a gente fez hoje de cortar a faixa. Tudo começa com um sonho. Então vamos dar uma olhada na importância de sonhar. Vamos lá. Buzz is erecting the solar wind experiment now. Every precious minute of their 2.5 hours on the surface was programmed. Brazilian astronaut Marcus Pontes out of view, and this in-cabin view seated in the right seat of the Soyuz. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. Liftoff of the Soyuz rocket transporting Jeff Williams, Pavel Vinogradov, and Marcus Pontes to their microgravity home in space. Você vê que um sonho.
Você vê que um sonho, se você realmente acreditar nele, pode te levar para onde você quiser, né? Até no espaço, se esse for a sua ideia, né? A gente está vendo aqui a comprovação hoje também. Deixa eu começar essa história de uma cidade não muito longe daqui, acho que o pessoal conhece. Quem conhece Bauru aí? Bauru, a cidade, né? Não o sanduíche. Sanduíche todo mundo conhece. Eu sou lá de Bauru, né? Aquilo ali sou eu, há muito tempo atrás. Você vê que a gente muda bastante com o tempo, né? O cabelo muda de cor, você aumenta em várias dimensões. Mas o que está aqui dentro continua a mesma coisa. Isso é a coisa importante, né? Aqui dentro. Esse aqui é meu pai, seu Vigílio, e a mãe, dona Zuleika. Seu Vigílio, ele era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café, que tinha lá em Bauru na época. Aquele cara que limpa o chão, faz café, corta grama, muitas empresas o pessoal chama de faxineiro também. A dona Zuleika, ela era escriturária da Rede Ferroviária Federal. Somando o salário dos dois, a vida era apertada para a gente morava, para quem conhece Bauru, onde tem a Praça da Bíblia, ali era meu campinho de futebol, na época não tinha Praça da Bíblia, não tinha viaduto da 13 de Maio, não tinha Avenida Nuno de Assis, aquele rio, né, o Rio Bauru, o Ribeirão das Flores, vivia alagando minha casa, eu morava numa casa de madeira ali, vivia alagando minha casa. E eu era um daqueles garotos que corriam descalços por lá, né, jogando bola, e sonhando. Qual que é o sonho que eu tinha? Eu tinha o sonho de ser piloto, né? Então eu ia para o aeroclube da cidade, ficava vendo os aviões, grudava na cerca ali, que nem aparece no filme ali, grudava na cerca, ficava vendo os aviões pousarem, decolarem, aquele era o meu sonho. Eu me via dentro daqueles aviões, mas eu não tinha dinheiro para pagar a hora de voo, que até hoje é muito caro, diga-se de passagem. Eu não tinha dinheiro para pagar a hora de voo, então os pilotos de lá falavam assim para mim, já que você não tem dinheiro para voar aqui, por que você não vai para a academia da Força Aérea? Lá você pode voar, você pode ter uma carreira, né? Ótimo, muito bom. Só que para entrar na academia da Força Aérea, você tem que passar num vestibular. É um vestibular difícil, né? Tem que estudar bastante. E além disso, eu tinha que trabalhar para ajudar em casa. O que não é diferente da vida de muitos jovens, né? Que vêm de famílias como a minha. E eu quando eu tinha 10 anos de idade, eu comecei a carregar caixa lá na feira. Na Feira Livre, eu carregava umas caixas e ganhava uns troquinhos lá no final de semana. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu consegui meu primeiro emprego com carteira assinada, que foi na Rede Ferroviária Federal. Como é que era? Era assim, de manhã eu estudava no Senai, lá de Bauru, na Escola Engenheiro Aurélio Biapina, dentro da Rede Ferroviária, estudava ali, fazia curso de eletricidade, à tarde eu trabalhava na Rede Ferroviária como eletricista aprendiz, ganhava meio salário mínimo. Com aquele meio salário mínimo, eu pagava o curso noturno do Liceu Noroeste, que estava começando na época, Colégio Técnico Profissionalizante, né? E só tinha no Liceu. E ali é onde eu resolvi fazer curso técnico de eletrônica. Então eu saía de casa às 6 da manhã, voltava às 6 da tarde, tomava um banho, jantava, corria para o colégio, ficava até 11 horas, 11h30, voltava para casa e foi assim que eu fiz o ensino médio. Você deve estar pensando assim, vem cá, como é que você fez para entrar na academia da Força Aérea, passar no vestibular, se você não tinha nem tempo e nem dinheiro para fazer cursinho? Não tinha, mas eu tinha vontade. Vontade é a parte mais importante, né? Vontade é aquilo que faz com que a gente resolva os problemas. Você pode notar quando uma pessoa não vai ter muito sucesso na coisa, é assim, qual é o seu sonho? Meu sonho é ser piloto, ótimo. Aí a pessoa logo vem com mas você sabe como é que é, eu não tenho dinheiro, não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir, vem com todo esse monte de justificativa para explicar uma falha que ainda não aconteceu, mas que a pessoa já quer justificar antes. Quando a pessoa tem vontade, em vez de ficar buscando justificativas para uma possível falha, a pessoa busca soluções para o problema que existe. E a solução que eu achei foi o seguinte, no momento que eu tinha de folga, né, próximo aqui, no momento que eu tinha de folga, lá nessas locomotivas que eu trabalhava na Rede Ferroviária, eu acendia a luz de manutenção e ficava lá estudando os livros, para quem gosta de física, né? Livros do Ramalho, Ivan, Nicolau, Toledo, lembra disso? Fundamentos da Física, tinha 3 volumes, aquilo, cheio de graxa, né? Estava lá estudando aquilo lá. Teve um dia daqueles que eu saí da locomotiva com o livro embaixo do braço, aqueles caras que já trabalhavam lá um tempão, um deles olhou para mim e falou assim, moleque, você está sempre estudando esse negócio, está estudando para quê? Eu estou estudando para fazer a prova da academia, eu vou ser piloto. Você vai ser piloto. Cai na real, rapaz, você conta para filho de rico, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado, vai ficar aqui que nem a gente, larga a mão desse negócio, não vai levar nada. Veja bem, você tem um sonho, montar uma empresa, por exemplo. Quanta gente fala para você, é impossível, é difícil, você não vai conseguir, um monte de gente tentou e não conseguiu, por que você vai conseguir, assim por diante?
Olha, se você tem um sonho, não dê ouvido a essas ideias para destruir o seu sonho. Primeiro a gente realiza aqui dentro, depois a gente realiza aqui fora. Primeiro você tem que acreditar aqui dentro, senão nada vai acontecer lá fora. Mas eu cheguei em casa aquele dia chateado demais, estava jantando uma canja de galinha, minha mãe, a dona Zuleika, chegou do escritório lá da rede ferroviária. Era interessante que quando ela chegava em casa, ela trabalhava num departamento que tinha muito papel. Até hoje eu lembro do cheiro que ela tinha, ficava com cheiro de papel, sabe, aquela coisa, é gozado isso, né? Mas eu lembro disso. Aí ela chegou em casa, ela era italiana, olhos azuis, brava demais. Ela chegou bem para mim e falou assim: o que foi? Fala logo o que foi. Quem tem mãe italiana sabe o que eu estou falando. Fala logo o que foi. Falei, não, falei para o pessoal lá que eu quero ser piloto, eles falaram que é impossível, que isso é para filho de rico só. Eu acho que eles têm razão, pensa bem, não estou fazendo cursinho, como é que eu vou parar? Para, presta atenção. Aí ela olhou bem com aqueles olhos azuis e falou assim: olha, eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Você tem a sua vida, eu te digo mais, né? Você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. 4 coisas: estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você. Ela falou aquilo com tanta vontade, que até hoje eu lembro dos olhos dela, os olhos azuis dela me falando aquilo, da voz dela, e daquele cheiro de papel. Eu lembro de cada uma dessas coisas. Eu acreditei nela, fiz as provas, passei em segundo lugar no concurso da Academia da Força Aérea, lá para Pirassununga. Primeiro foi o de Lima, lá de Londrina. Fui para lá, para a Academia da Força Aérea, e o tempo, né, passa rápido por lá. Mas eu queria, antes de entrar aí na Academia da Força Aérea propriamente dito, já que ela colocou aqui, deixa eu mostrar um videozinho para falar sobre a importância de você não dar ouvido às informações ruins ou às opiniões ruins na sua cabeça. Vamos ver esse vídeo para entender isso aí. Eu sou profissional! Opa! Eu sou profissional! Oh, muito bom, hein? Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são, e eu era abaixo da média no basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas, então você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Ei. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Pois é, as pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer alguma coisa, corre atrás. Ponto. E foi isso que eu fiz lá, com o conselho da dona Zuleika. Eu fui lá para a Academia da Força Aérea, em Pirassununga, né? Eu sei que vocês já me viram aí, mas eu sou esse cara aqui, ó. Esse. Né? É interessante porque você chega lá, né? Tá aqui o general Barroso, né, da FINEP, fez lá o IME também, então, e fez a AMAN, né? A gente sabe, quando a gente chega lá, você é mais um, eu era o cadete 81194. E, de repente, eu achava que, eu não significo nada, né? Sou só mais um, no meio de tanta gente, qual a diferença que eu posso fazer? Mas é interessante que todos nós fazemos parte de um time, não importa se é o faxineiro que nem meu pai, não importa se é o dono da empresa, todo mundo tem importância. Repare que se esse cara daqui, tá vendo que tem uma asa da Força Aérea formada aqui, né? Se esse cara daqui sair de forma, fica um buraco ali.
a asa fica completa? Não. Cada um de nós, não importa o que a gente faz, é importante dentro do time. Isso é importante a gente ter em mente, né? Quando a gente pensar assim, eu não faço diferente. Faz sim. Todos nós fazemos diferença, não importa onde você faz, desde que você faça aquilo com excelência, você faça aquilo com paixão. Paixão é importante para a gente ter sucesso em qualquer coisa que a gente faça. 4 anos de academia na Força Aérea passam rápido demais. De repente me formei lá na academia, fui para Natal, no Rio Grande do Norte, para fazer curso de aviação de caça, né, de ala da aviação de caça, aquele cara que voa aqui do lado. Né, de lá fui transferido para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, já com o piloto operacional, né, próximo, por favor. Já como piloto operacional, isso aqui era meu esquadrão lá, a gente voava aviões como esse daqui, antigos na época, no 3º do 10º grupo de aviação, o esquadrão Centauro. Pensa bem, lá eu me tornei líder de esquadrilha, aquele cara que lidera 4 aviões, né, instrutor da aviação de caça, instrutor de liderança. Eu era o cara que já estava ali, né, bem formado e fazendo, né, os meus voos. Eu já estava realizado no meu voo, no meu sonho de voar, não é? Aí você fala assim, pô, muitas vezes na vida da gente, você começa a se sentir, né? Você vai, luta para realizar um sonho. Aí chega lá, a maior parte das pessoas faz o quê? Se acomoda e fica lá. Eu não quero mudar, o time que está ganhando não se mexe, não é isso? Geralmente a gente fala isso, até que perde de 7-1 para a Alemanha na Copa e fala assim, acho que eu preciso mudar alguma coisa. Porque se a gente não mudar, lembra que a vida está mudando, as coisas estão mudando, o mercado está mudando. Se você não se adaptar às coisas novas, você fica para trás, você fica rapidamente obsoleto no dia de hoje. Então a gente tem que mudar junto, a gente tem que aprender novas coisas. E pensando nisso, eu falei com o Coronel Paulo César, que era o comandante, falei, Coronel, eu quero fazer um curso. Ele, pô, que curso? Eu quero fazer um curso de engenharia. Pô, engenharia, pô, eu vou te mandar para Nápoles, para Valmirage, lá supersônico, tal. Engenharia para quê? Falei, porque eu quero ampliar meus horizontes de carreira. Eu quero aprender coisas novas, né? O general também fez a mesma coisa, né? Quero ampliar, aprender coisas novas, etc. E a única maneira da gente aprender coisas novas é fazer alguma coisa que você não fez ainda. Pisar fora da zona de conforto, que a maior parte das pessoas gosta de ficar na zona de conforto e não quer mudar mais. Você vai para o trabalho, você sabe o que faz, né? Volta, não tem nenhum desafio mais, volta para casa, assiste lá jornal, novela, qualquer coisa, e depois vai dormir, no dia seguinte faz a mesma coisa e está tudo normal, né? A vida prossegue desse jeito. Mas presta atenção, vou te fazer uma pergunta só para guardar aí, para ver, para cada um pensar. Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Se a sua resposta é não lembro, cuidado, sinal que você está acomodado aí nessa fase e não está aprendendo mais nada. Você precisa se arriscar, pisar fora da zona de conforto, fazer coisas novas, tentar coisas novas, errar, tentar de novo. A vida é feita disso. Senão não tem graça, senão fica tudo parado. E eu falei com o coronel por isso aí, ele falou assim, tudo bem, vai lá, você quer fazer aonde? Eu quero fazer lá no ITA, Instituto Tecnológico Aeronáutico. Ele falou, essa é coisa, você não vai conseguir. Isso aí é coisa, só tem gênio lá, rapaz, você não vai conseguir acompanhar. Eu não sei, eu devo ter cara de burro, coisa parecida. Mas não é a primeira vez que eu ouvi esse negócio, né? Esse negócio que eu era burro. Mas tudo bem. Aí, fui lá para fazer o vestibular. Falou, faz lá o vestibular do ITA, se você passar, você entra, né? Tudo bem. Fiz o vestibular do ITA, é chato de fazer, aquele negócio todo. Passei na prova, entrei para engenharia aeronáutica. Aí que vem outra coisa importante da vida da gente, a gente ficar varrendo o mercado. De forma geral, varrendo o mercado. O que eu posso fazer com as minhas qualificações? Qual qualificação que eu preciso ter extra para fazer alguma coisa que eu quero fazer? Varrendo o mercado. E eu notei o seguinte, que lá no CTA, onde fica o ITA, lá tinha também a divisão de ensaio em voo. Hoje é o Instituto de Pesquisa e Ensaio em Voo, já virou um instituto. Mas lá onde são testados os aviões da Força Aérea, outros aviões, ali tinha o piloto de testes e o engenheiro de testes. Não tinha nenhum que era piloto e engenheiro do mesmo corpo. Eu falei assim, pô, de repente, se eu pegar e somar a minha parte de piloto com a parte de engenharia, eu posso ser o primeiro piloto de testes do Brasil, que era piloto e engenheiro ao mesmo tempo. Isso eu vou criar oportunidades. Deixa eu repetir essa parte no final, que às vezes as pessoas passa a visão, não nota. Eu vou criar oportunidades. Por quê? A maior parte das pessoas fala o quê? Quando aparecer a oportunidade, eu vou aproveitar. O problema é que a oportunidade não aparece assim. Você ficar sentado esperando por ela, muitas vezes você vai ficar sentado a vida inteira esperando a oportunidade. Você tem que correr atrás dela. Você tem que criar a oportunidade. É igual quando você
está em Moscou, por exemplo, com 30 graus negativos lá dentro do seu quarto, tranquilo, com 22 graus, com aquecimento, e você quer pegar o ônibus lá fora. Se você ficar no conforto dentro do seu quarto, duvido que você consiga pegar qualquer ônibus. Você tem que ir lá fora, no frio, no horário aproximado que o ônibus passa, vai passar um errado, não, vai passar outro, agora você pega lá. Ou seja, você tem que correr atrás da oportunidade, senão ela não vai chegar para te buscar lá onde seja, onde você estiver. Ok, com isso eu criei oportunidades. Então, para quem gosta de aviões aí, na década de 1990, eu tive a oportunidade, como piloto de teste, de voar praticamente todos os aviões que a Força Aérea tinha, aqui no Brasil. Né? Praticamente todos eles que eles tinham. Só não voei o Mirage aqui no Brasil, o resto eu voei tudo. Inclusive aviões de transporte também. 25. Né? Aí, fora isso, eu fui para a Força Aérea Americana. Então, para quem gosta de aviões, eu voava em Edwards Air Force Base, né, no deserto de Mojave, ali na Califórnia. Lá eu voava F-15 e voava F-16. Depois eu fui para Pax River, lá na Virgínia, né, com a Marinha Americana, eu voava F-18. Voltei ao Brasil, me mandaram para a Rússia. Na Rússia, eu voava com a Força Aérea Russa, o MiG-29, Fulcrum. Né? Voltei ao Brasil de novo. Aí a vida começou a ficar tranquila. Está tranquilo, está errado, sinal que você não está fazendo tudo o que você precisa fazer. Né? Se está muito tranquilo, você não está achando apertado em tempo, alguma coisa está errada. Aí eu fui lá falar com o professor Sandro, que era professor do departamento de matemática lá no ITA, eu falei, quero fazer um mestrado. Mestrado em quê? Aí eu fui olhar lá a relação de mestrado que tinha um nome muito bacana, que era otimização de trajetórias orbitais. Eu já estava começando a pensar em ser astronauta nessa época. Então, otimização de trajetórias orbitais. Pergunta quantos alunos tinham nesse mestrado? Eu era o único. Né? Para quem gosta de matemática, integrais de Hamilton, né? Otimização, essas coisas todas, mas era bacana. Depois daquilo veio uma outra situação, né, que o Brasil podia mandar alguém, a Força Aérea, lá para NPS, a Naval Postgraduate School, em Monterey, lá na Califórnia. Aí eu me inscrevi, fui para lá para fazer mestrado e doutorado em engenharia de sistemas. Ótimo, fui para lá. E aí aconteceu um negócio interessante, que é o seguinte, né? Família da gente, aqui. Só para apresentar aqui. Minha irmã, Rosa Maria, né? Minha mãe, Dona Zuleika, meu pai, seu Virgílio, meu irmão, Luiz Carlos, e eu. Né? Hoje, né, só nós dois estamos juntos aqui nessa dimensão, o restante está junto em outra dimensão. Né? Mas é muito importante, a família da gente é a parte mais importante que a gente tem, são as pessoas que estão perto da gente. Esse aqui é o Fábio, que nasceu lá em Santa Maria, meu filho. Essa é a Ana Carolina, que nasceu em São José dos Campos, mais exatamente no Hotel de Trânsito de São José dos Campos. Quando eu mudei para lá, não tinha casa, eu morei 2 anos no Hotel de Trânsito, e ela acabou nascendo no Hotel de Trânsito lá em São José. E a Fátima, minha mulher, ali em cima. E aí aconteceu um negócio interessante, porque geralmente na vida da gente, a gente se apega muito às coisas que nós temos, né? Pô, pensa bem, eu estava lá no CTA, eu tinha passado vida de tenente apertada, né? Para quem é militar aí sabe como é que é o negócio, né? Salário apertado. Você vai comprando um móvel aqui, um móvel lá, faz uma prestação. Quando você acha que vai ficar livre da prestação, aparece outra para você pagar e assim vai, até que você consegue montar a casa. Eu tinha acabado de montar minha casa lá no CTA, estava tudo legal, tranquilo. Tinha até comprado um cachorro, né? Que a gente botou o nome de Mig. Era um poodle desse tamanho assim, né? O Mig, por causa do MiG-29. E a vida estava tranquila lá assim, né? Aí quando apareceu essa questão do mestrado, de repente eu tinha que ir para os Estados Unidos e eu me vi, né? Chegando lá em Los Angeles, num DC-10 que tinha na Continental Airlines naquela época, eu olhei para o lado assim, a gente estava pousando lá em Los Angeles, olhando a cidade por ali, olhei assim do lado, tinha 4 assentos, sabe, no meio ali. Aí estava eu, o Fábio, a Carol, a Fátima. O Mig estava lá no porta-malas do avião, né? E tinha mais 5 malas no porta-malas. Isso era tudo que eu tinha na vida. Interessante, né? Depois de fazer tudo, ser piloto de caça, engenheiro, piloto de testes, de repente, tudo que eu tinha estava naquele avião, né, pousando. E a parte mais importante, lógico, a família estava ali comigo. O restante, as malas, a parte material, estava lá no porta-malas. E o cachorro, que está no intermediário, vamos dizer assim, lá com a gente. Mas por que eu estou falando isso? Porque na vida da gente, você vai buscar mudanças na vida. E tem muita gente que desiste da mudança com medo de perder o que já conquistou. Então, se eu posso falar alguma coisa assim para lembrar, não fique preso às coisas que você construiu antes e aquilo te segura no desenvolvimento de você na vida. Prossiga, faça as coisas, mesmo que você tenha que deixar tudo para trás, queimar as pontes para trás, vamos dizer assim, e prosseguir.
né? Porque isso te dá muito mais força para ter novas etapas da sua vida. Cheguei lá 2 anos, 3 anos, 4 anos, de repente eu estava fazendo o doutorado quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional, né? E a NASA precisava vir ao Brasil para selecionar um astronauta brasileiro. É concurso público, né? A NASA faz concurso público a cada 2 anos para astronauta. As turmas são em média de 12 a 20 e poucos astronautas. A minha tinha 32, foi uma turma grande, e veio para cá para o Brasil para fazer a seleção pública. Eu me inscrevi lá na NASA, vim ao Brasil para fazer os testes aqui, depois de ser selecionado no primeiro filtro de currículo, e acabei sendo selecionado no Brasil. Fui para lá e mudei então de Monterey, na Califórnia, para Houston, no Texas, para fazer parte então da turma 17 de astronautas da NASA. A primeira turma foi aquela dos eleitos, lembra aqueles eleitos, John Glenn, etc. Aquela foi a primeira turma. Eu sou da turma 17 de astronautas, ou a turma de 1998. Né? Cheguei lá, 32 elementos, 6 estrangeiros. Eu era um dos estrangeiros, né, para participar. Aquela emoção danada quando você entra nos portões da NASA, lá no Johnson Space Center, em Houston, é uma sensação e tanto. Né? Falei, pô, consegui chegar aqui, agora tem que conseguir sair daqui depois. Né? E aí começa um outro desafio. São 2 anos para você se formar como astronauta. É igual um curso de engenheiro, seja lá o que for. Né? Então, às vezes, você vê o pessoal escrever ex-astronauta, é igual você escrever ex-engenheiro, né? Então, ou ex-médico, né? A pessoa que desistiu, assinou algum termo de desistência de carreira. Né? Não existe ex-astronauta. E para se formar astronauta profissional, são esses 2 anos. E como é que é o treinamento? Às vezes o pessoal pensa que vou chegar lá, vou malhar. Né? Astronauta não é jogador de futebol, é outro tipo de aplicação. Não é malhar. O astronauta é o seguinte, 70% do seu treinamento é a parte técnica. Você tem que aprender a montar, desmontar sistemas, operar em sistema normal, operar em emergência, fazer reconfiguração, a parte técnica, 70% do seu tempo. 15% do seu tempo é com psicólogos, psiquiatras para preparação emocional. Afinal de contas, você vai estar no espaço, situação de risco e estresse com outras pessoas. É bom que você seja preparado emocionalmente para esse tipo de desafio. Terceiro, né, 10% do tempo é com médicos nos hospitais, na parte de preparação fisiológica, porque o espaço vai detonar a sua saúde, você tem que aprender a se proteger o máximo possível, né, naquele ambiente ali do espaço, microgravidade, etc. E 5% do tempo só, que é a parte mais simples, obviamente, é no ginásio, na piscina, para condicionamento físico. Qualquer pessoa com boa saúde consegue ter um condicionamento adequado. Ótimo. Terminou o treinamento, me formei como astronauta em dezembro de 2000. Aí chega o Charlie Precourt, que era o chefe dos astronautas, né? Foi colocando lá os brevês em cada um de nós. Aí chegou e falou assim, Marcos, parabéns, agora você é oficialmente o primeiro astronauta profissional do Brasil. Obrigado. Aí deu um passo, voltou, falou, você sabia? Nós estávamos conversando lá no cafezinho, né? O pessoal conversando ali. Você sabia que você é o primeiro astronauta profissional do hemisfério sul do planeta Terra? Eu falei, eu? Eu não. Tem o Carlos Noriega, que é do Peru, tem o Andy, que é da Austrália, hemisfério sul. Ele, não, esse pessoal, eles nasceram nesse país, vieram para os Estados Unidos, se tornaram cidadãos americanos, eles voam pelos Estados Unidos da América, obedecem aos Estados Unidos da América e usam a bandeira dos Estados Unidos da América. Você é o único que voa, né, para um país do hemisfério sul, com a bandeira do hemisfério sul e obedece àquele país. Então você é o único profissional a representar um país do hemisfério sul do planeta Terra. Pô, legal, quando é que eu vou voar? Não sei. Aí, isso foi em 2000, né? 2001, nada. 2002, nada. O Brasil foi quase expulso, né, do programa da Estação Espacial Internacional. Foram alguns erros muito grandes que a Agência Espacial praticou naquela época. E hoje eu posso falar isso, né, porque eu sou chefe da Agência Espacial. Então, não tem problema nenhum. Né? Na época eu ficava todo cheio de cuidado para falar esse tipo de coisa, mas era fato. Então, 2003, acidente da Colômbia, tudo parou, sem voo nenhum lá. 2005, estou lá no meu escritório, toco o telefone, atendi, era o Charlie, era o chefe da Estação Espacial Internacional, né? Aí ele ligou lá e falou assim, Marcos, você vai voar o ano que vem. Falei, pô, o ano que vem? Como? Não tem espaçonave voando, está tudo parado. Não, você vai voar com os russos. Com os russos? Pensa bem, eu sou especialista em missão, que é um tipo de um engenheiro de bordo. Eu entendo da parte
toda a parte técnica. Minha função a bordo é montar sistema, desmontar sistema, reconfigurar sistema, isso que eu faço a bordo da Estação Espacial Internacional. Quando eu estou no chão, eu já fui chefe de montagem de módulos, de testes de módulos, da parte de software da Estação Espacial e assim por diante. Então você tem a parte técnica ali, mas em voo é basicamente ser um mecânico, basicamente, da espaçonave e fazer com que tudo funcione lá. Então você tem que entender dos sistemas. Eu entendia de todos os sistemas nossos que eu digo, americanos e outros, mas não do sistema russo, que eles têm os próprios mecânicos, cosmonautas lá. Só sabia a parte de emergência. Ele falou assim, ok. Falei, quanto tempo eu tenho para aprender o lado de lá? Né? 1 ano e meio, 2 anos? Ele, não, você tem 5 meses só. Ou é um desafio enorme. Mas é assim mesmo. Na vida da gente, quando você está chegando perto do seu objetivo, é quando você tem os maiores desafios. Se você quiser, você pensa como um piloto de caça. Tipo assim, a antiaérea não vai estar do seu lado, vai estar atrás da linha inimiga, perto do seu objetivo. Ali eles vão começar a atirar em você. Mesma coisa. Bom, eu falei, ok, tudo bem, eu aceito aquilo. Mas o fato é que na vida da gente, a gente tem uma série de desafios grandes na vida. Às vezes a gente não para pensar, mas a vida é assim. Aliás, a melhor definição de sucesso que eu conheço é uma definição de um cara chamado Brian Tracy, que diz o seguinte: sucesso é aquilo que você obtém depois que você levanta pela última vez. Eu não sei qual é o seu sonho, mas se ele for grande o suficiente, uma coisa eu sei, que eu posso te falar de cara aqui. Você vai cair muitas vezes para chegar lá. Você vai ter que levantar muitas vezes. Aquele que levanta mais vezes, levanta pela última vez e resiste, esse é aquele que vai vencer. Tá? Nunca desista. E acontece que algumas coisas na vida, eles te derrubam com tanta força, que a impressão que dá é que você não vai conseguir levantar mais. Né? Então eu trouxe um vídeo aqui, né, para vocês entenderem isso, né? Mas antes eu queria contar a história. Por que eu quero colocar esse vídeo aqui para vocês? Nessa época que eu estava para ser escalado, meu filho Fábio, aqueles que vocês viram lá, né, ele foi diagnosticado lá em Houston com câncer no sistema linfático. Nós chamamos de linfoma. Acho que para qualquer pai ou mãe, aí você imagina, se você tem o seu filho com um diagnóstico de câncer, é uma sensação que você nunca quer na vida. Você quer que aconteça contigo, mas não com seu filho. Vamos dizer assim, né? Tira dele, coloque em mim. Mas não dá para fazer isso. E a impressão que dá é que todo mundo se afasta de você. A impressão que dá é que a vida não tem mais sentido. A impressão que dá é que, para que eu vou continuar a fazer as coisas? Né? Mas você tem que levantar, você tem que continuar. Eu não sei se todo mundo acredita em Deus aqui ou não, mas se não acredita, é bom achar um ótimo substituto. Porque nessa hora você vai precisar, dentro de você, alguma coisa que seja maior do que o problema lá fora. Isso a gente chama de Deus. Né? Naquele momento ali, a vida ficou muito confusa para mim. Eu lembro que meu filho chegou e falou assim: pai, é o seguinte, tem 200 milhões de pessoas esperando que você cumpra essa missão. Eu sou um deles, então não se preocupa comigo, vai lá e faça essa missão. Mas não é fácil não. Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo. Eu imagino que todo mundo tem problema. Eu espero que ninguém esteja passando por um problema dessa magnitude, mas se tiver, né, lembre que sempre a gente consegue sair do problema, sempre tem algo do lado. A gente, por mais escuro que pareça no momento, vai ter uma saída. A gente vai conseguir levantar e vai conseguir recuperar tudo aquilo lá. Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo para entender o que eu estou falando aí, que a força que a gente tem. Thank you very much. Nice to see you. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And so it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Like, here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah. There you go. You like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Okay. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down
and you feel like you don't have the strength to get back up, do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. A gente tem muito mais força do que a gente imagina. Então, se você estiver passando por um momento difícil, lembra disso. A gente tem tudo que é necessário para levantar e continuar a caminhar. E foi assim que eu fiz lá, e assim que eu fui lá para Zvezda Garadok, cidadezinha estrelada, né, ou Star City, como o pessoal chama, em Tchaikovskaya. Fica a 25 quilômetros ali de Moscou. Ah, e uma coisa que eu esqueci de dizer naquela conversa também com o chefe da estação espacial, o Mr. Gerstmeier, que... Ele falou assim, pô, você fala russo? Eu falei, não, senhor. Você sabe que na Rússia o pessoal fala russo, né? Eu falei, sim, senhor. Então, checklist em russo, manual em russo, painel em russo, né? Controle fala em russo, você tem que aprender russo também. Para aprender russo, E você tem, como você tem 5 meses para treinar, nos 3 primeiros meses você tem que aprender russo, estudar e aprender o suficiente para voar. Tenta aprender russo em 3 meses. Você vai ver que não é uma coisa muito simples, mas é possível. Очень трудно говорить на русском языке. Очень трудно. Но это можно. Надо учить много. Это можно. É difícil estudar russo? É difícil aprender russo? Mas você consegue. Você estudar bastante, mas você consegue. Tudo que a gente quer, a gente consegue. Se você se dedicar para aquilo lá. Né? Cheguei lá, para 5 meses para treinar, para aprender aquele negócio todo. O treinamento passa rápido demais. De repente vou lá para o Cazaquistão, para fazer o lançamento, mas antes de mostrar isso, por favor, próximo aqui, eu queria mostrar um pouco sobre a Estação Espacial Internacional, para aqueles que não conhecem. Então deixa eu primeiro falar da órbita da estação. Imagina, isso aqui é a Terra, usa a imaginação aqui, agora tem uma esfera aqui na minha frente, certo? Às vezes o pessoal me pergunta sobre isso, então está aqui uma esfera na frente, representando a Terra. Aqui está o Equador, você pega o Equador, inclina de 51 graus, abre 400 quilômetros, essa é a órbita da estação espacial. E a gente dá uma volta na Terra a cada 90 minutos, significa que a gente passa 45 minutos do lado do Sol, aproximadamente, do lado do dia, 45 minutos do lado da noite. E para isso a velocidade da estação é aproximadamente de 28 mil quilômetros por hora, relativamente rápido. Então 16 voltas por dia na Terra. Vamos dar uma olhada como é que é a estação espacial. Vai. We found a common ground upon which adversaries and former enemies can come together. I have long believed that a society that stops exploring is a society that stops progressing. This program is the bridge to the future for human spaceflight. What happened in this last year is truly phenomenal. The space station today is the largest and most capable space station ever flown.
Liftoff of the Soyuz rocket, beginning the first expedition to the International Space Station and setting the stage for permanent human presence in space. Human presence in space. Human presence in space. In space. In space. In space. É uma espaçonave tanto, né? De repente, lá no Cazaquistão, né? Depois de todo o treinamento lá em Moscou, de repente eu estava lá no Cazaquistão para o lançamento. E é uma emoção e tanto, né? Treinamento tem vários fatores aqui que a gente pode passar rapidamente. A pessoa pergunta assim, como é que é comida espacial? Não, tem comida espacial que é desidratada, que chega lá, você hidrata com água antes de comer, etc. E tem comida espacial que é em latinha, né? Isso aqui, por exemplo, parece o quê? Pizza, né? Isso aqui é sopa, né? Dentro de um saquinho aqui. É um exemplo de comida desidratada. O gosto é horrível, mas tudo bem, você come e consegue sobreviver. No espaço você não sente gosto de nada, parece que você está comendo papel, né? No chão até que é razoável, mas lá é terrível. Isso aqui é cadeira de Barani, porque como a espaçonave gira, né, no espaço, a Soyuz, a gente fica 2 dias, naquela época, hoje em dia é mais rápido, mas ficava 2 dias antes de acoplar na estação, e durante 2 dias ela fica girando para estabilizar o painel solar, né, que ela não tem o painel estabilizado, vamos dizer assim. Então, você tem que acostumar com alguma coisa que fique girando o tempo todo. Para isso, no último mês, antes do voo, todo dia, depois do jantar, que é o melhor horário, o médico te amarra aqui na cadeira, né, e aí ele começa a girar a cadeira, aí tem um protocolo por dia, tipo assim, um dia é mexer a cabeça desse jeito, o outro dia é mexer a cabeça desse jeito, o outro dia assim, para excitar os eixos, né, do sistema labirinto aqui, dos canais semicirculares, para te dar mais confusão mental, né? Então, no começo você passa mal rápido, em 1 minuto, 2 minutos, e você vai treinando até chegar a 15 minutos na cadeira de Barani aqui. Não é fácil, né, de fazer isso aqui, mas é possível, né? Isso aqui é a centrífuga, né? A centrífuga também, como você tem na aceleração na subida, chega a 6, 7 Gs, na descida pode chegar a 11 Gs, se for uma entrada balística, então a gente tem que treinar, a gente treina até 8 Gs na centrífuga, né, e ela um padrão que vai subindo, né, em termos de G, e aí você se habitua, né, com isso, você vai treinando, você acaba aprendendo como respirar e etc, com alto fator de carga. Aquilo lá é o contrário, é 0G, treinamento em aviões que fazem voos parabólicos, e aí você aprende a se comportar em 0G, mais ou menos, porque você vai aprender mesmo lá no espaço depois. Isso aqui, no espaço nós somos os olhos e as mãos dos cientistas, então a gente opera uma série de experimentos, você tem que aprender como fazer. E tem vários tipos de sobrevivência, né? Sobrevivência, pensa bem, você está dando uma volta na Terra em 90 minutos. Se der uma pane na espaçonave séria, que você tenha que abandonar a espaçonave, você vai cair em algum lugar do planeta Terra, né? Muito provavelmente em água. Então você tem que aprender a trabalhar, a sobreviver em água tropical, água fria, água, né, gelada. Você tem que aprender a sobreviver em deserto, floresta, montanha. Então a gente faz um monte de treinamentos também com isso aí. Próximo. Bom, depois de tudo concluído, né, pronta a tripulação para voar. Pavel Vinogradov, comandante russo, Jeff Williams, né, engenheiro de bordo, assim como eu, né, americano e brasileiro. Essa é a tripulação da Soyuz TMA-8 e a tripulação da Expedição 13 da Estação Espacial Internacional. Próximo. Último dia lá, preparação para lançamento, né, lá no Cazaquistão. Próximo. Finalmente, no dia 29 de março, aqui na escada, essa mulher, alguém sabe quem é? Hein? Não. Essa é a Valentina Tereshkova, a primeira mulher do planeta Terra a ir ao espaço, russa, né? E ela estava lá com a gente, né, acompanhando, que foi uma coisa bastante interessante, assim, histórico, né? Próximo. Dia 29 de março de 2006, olha que coincidência, está chegando a data, semana que vem, 17 anos, né, desse voo. Eu estava sentado lá no topo de um foguete Soyuz,
Esses foguetes são 49 metros de comprimento. A cápsula, vamos dizer assim, a espaçonave fica naquela parte branca lá em cima. Daqui para baixo são 200 toneladas de combustível. Você está sentado numa bomba de tamanho bem grande, esperando para decolar. E o pessoal fala assim, dá medo? Pô, lógico que dá, você não é doido, você sabe o risco que você corre. Você tem que ter medo, é a emoção mais natural do ser humano. Se você ouvir alguém falar assim, eu não tenho medo, duas coisas que acontecem. Ou a pessoa não sabe o risco que está correndo, ou sabendo é doido o suficiente para ignorar. Então, o que não é bom em nenhuma das situações quando você está num voo como esse. Você trabalha com medo, você aprende a trabalhar com medo, aprende a fazer procedimentos e assim por diante. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui, principalmente para os jovens, né? A vida da gente apresenta o medo, faz parte. Eu sou coach também, né? Trabalhava, pelo menos antes do Ministério, com formação de pessoas e etc. E você nota o seguinte, tem muita gente que tem uma capacidade de fazer um monte de coisa na vida, com alta capacidade. Mas a pessoa, por causa de medo de quê? Medo de errar, medo do que as pessoas vão falar, medo do que as pessoas vão pensar, a pessoa vai se encolhendo, medo de falhar, a pessoa vai se encolhendo e a vida vai passando, ela vai se encolhendo, tem um monte de ideia boa, mas não coloca nada em prática, porque vai acontecer alguma coisa errada, aí começa a se encolher, aí chega uma hora que está com o cabelo branco, que nem o meu, ou que nem o dele, né? Eu sou mais velho que você, mas sim, e aí, a hora que está com o cabelo branco, ele olha para trás e fala, o que eu fiz na vida? Não fiz nada, eu deixei o medo me vencer. Gente, principalmente para os mais jovens aí, não deixe o medo te vencer, né? A vida é feita de tentativas também, de erros, errar, não tenha medo de errar, faz parte da vida da gente. Você sabe qual a diferença que tem das pessoas que vão e realizam grandes coisas na vida, daquelas pessoas que vão e ficam só no mundo da ilusão, que um dia talvez eu vá fazer alguma coisa? A diferença é simples, é uma palavra que chama coragem. É coragem para você fazer o que você precisa fazer, no momento que você precisa fazer, da forma que você precisa fazer. Muitas vezes não é fácil, muitas vezes, a maioria das vezes não é fácil, mas faça da mesma forma. Você às vezes vai estar com uma borboleta no estômago, como diz assim, mas faça. Se você sabe que você está fazendo a coisa certa, com ética, né, com honestidade, você sabe que aquilo é correto, né, faça. E com inteligência também, né, para não ser inconsequente, faça. Cada vez que eu tinha medo, eu passava a mão na bandeira do Brasil. Eu tinha uma bandeira do Brasil assim no braço e tinha uma embaixo do painel. Por que eu passava a mão na bandeira ali? Porque eu pensava assim, eu não estou indo sozinho, está todo mundo indo comigo. A bandeira do Brasil, né, bandeira bonita, com cores bacanas, com um desenho diferente das outras, não é só isso, ela representa toda a nossa tradição, toda a nossa cultura, toda a nossa história, representa um monte de coisa, representa o sacrifício de um monte de gente para a gente ter o país que a gente tem hoje, por exemplo. E quando eu falo nisso, muitas vezes a gente pensa, bom, mas tem um monte de corrupto, essas coisas, graças a Deus nesse governo não tem mais, a gente não vê mais esse tipo de corrupção, mas essa é a nossa bandeira, essa é a bandeira que nós temos nesse país. Todos nós somos brasileiros. Uma coisa que me deixa muito triste quando eu vejo é um tipo de separação, como se a gente tivesse dois países, como se tivesse um para lá, um para cá. Não, esse é o nosso país. Se a gente quiser, a gente viu na pandemia agora a necessidade de trabalhar em conjunto, todo mundo, para sobreviver, né? Para sobreviver. O vírus é uma representação interessante, né? Embora seja minúsculo, invisível, mas é como se fosse uma força grande que aflige todo mundo. E a única maneira de a gente sobreviver é trabalhar junto. Da mesma forma no nosso país, se a gente quiser ter sucesso nesse país, a gente tem que trabalhar junto, tem que ter mais união entre todos nós. Não existe o Brasil de uma cor, de outra, existe um Brasil que tem essa bandeira do Brasil, que é bonita demais, diga-se de passagem, né? Mas a gente precisa trabalhar junto, a gente precisa estar juntos. E cada um de nós tem essa responsabilidade, não é responsabilidade do governo, do prefeito, seja lá de quem, né? E para os mais jovens aí, não, é responsabilidade do meu pai, da minha mãe, não, é responsabilidade de cada um de nós. Cada um de nós é importante, é igual aquela foto da academia ali, cada um de nós é importante para fazer desse país o país que cada um de nós sonha, né? Para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, então é importante isso aí. Cada vez que eu tinha medo, eu passava a mão na bandeira do Brasil, falava assim, eu não estou indo sozinho, está todo mundo indo comigo, porque a bandeira representa todos nós, representa cada um de nós. 6 segundos da decolagem, os motores acendem. Quando eles acendem, a espaçonave vibra tanto, chega a trincar o esmalte dos dentes. Você tem que ficar com o dente fechado, botar, obviamente, a língua no meio dos dentes, você está com o capacete fechado, de luva, então é importante isso aí. Assim que começa a decolagem, para a vibração, foguete propelente líquido, para a vibração e começa a aceleração, né? Em 9 minutos a gente chega no espaço, só 9 minutos. 9 minutos é tempo para sair do chão,
lá no Cazaquistão, chegar do outro lado do planeta com 200 quilômetros de altitude, aproximadamente 25 mil quilômetros por hora, em 9 minutos. Então acelera rápido. Durante a subida eu apontei para a bandeira e apontei para cima. O que eu queria dizer? Eu não podia falar nada, não tinha canal aberto, né? Então o que eu queria dizer era que estamos todos indo juntos para cima. De novo, exatamente o que eu queria falar agora para o país inteiro. A gente precisa, se a gente quiser ir para cima, a gente precisa ir junto, né? Então eu apontei para a bandeira. Aí quando eu fui apontar com um dedo só não dá noção de junto. Foi por isso que eu apontei com 2 dedos. Não sei nem se alguém notou, né? Estamos indo juntos para cima. Aquilo foi o sinal que eu gostaria de falar para o Brasil inteiro, de novo, que a gente está precisando disso, exatamente nesse momento. Aí depois de 9 minutos, você chega no espaço, tem o corte dos motores, pum, assim, aquela desaceleração, soltei as luvas, elas começaram a flutuar aqui assim na minha frente. Eu sonhei com aquilo um monte de vezes. Cada um que tem um sonho, é bom sonhar com aquilo muitas vezes, você visualizar aquilo. E de repente eu vi aquelas luvas flutuando, falei, pô, eu cheguei no espaço. Aí eu soltei, eu tinha um monte de procedimento para fazer, mas eu queria olhar para a Terra. Soltei os cintos um pouquinho, fui olhar naquela janelinha aqui assim do lado. E o que eu vi lá foi aquele planeta azul assim, maravilhoso. Maravilhoso lá. E as pessoas perguntam assim, o que você pensou? A primeira vez que você viu a Terra do espaço, o que você sentiu? O que você pensou? Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei lá? Eu lembrei lá atrás, lá em Bauru, né? Na oficina da Rede Ferroviária Federal, quando eu falei para os caras, eu vou ser piloto, estou estudando que você é piloto. Você ser piloto, cai na real, rapaz, isso é coisa para filho de rico, você nunca vai conseguir, você vai ficar frustrado, lembra daquilo? E depois, quando eu chego em casa, a dona Zuleika, com os olhos azuis, da cor da terra, exatamente da cor da terra, olha para mim e fala assim, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Exatamente aquilo, foi a primeira coisa que eu lembrei, foi da dona Zuleika lá. Infelizmente ela não pôde ver aquilo com os olhos azuis dela, assim como sua avó não pôde ver o dia de hoje, mas de algum lugar elas devem ter acompanhado tudo isso, devem ter sentido muito, sei lá, muito orgulho de tudo isso. E para mim, compartilhar aquele momentinho de felicidade com ela foi muito importante, sabe por quê? Na vida da gente, a gente sofre tanto para realizar alguma coisa, não é assim? E quando a gente chega lá, realiza, o que a gente lembra? A gente lembra, primeira coisa, a gente lembra de muita coisa que aconteceu de errado, das pessoas que tentaram puxar o nosso tapete, olha, elas aparecem de bando, né, para puxar o tapete, para te criticar, para falar coisa ruim para você, etc., né? E geralmente a gente esquece daquelas pessoas que nos ajudaram para chegar lá. Às vezes é um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um professor, uma professora. Aliás, são as carreiras mais importantes que existem, né? Porque se não tiver professor, não tem mais nenhuma outra carreira, diga-se de passagem, né? E naquele momento foi importante compartilhar com ela, aquele momentinho. Passa rápido, mas é importante essa situação assim. As pessoas às vezes perguntam para mim assim, vem cá, você acredita em Deus? Eu falo, acredito. Mudou quando você foi para o espaço? Mudou, eu acredito mais. Mas não naquele Deus que fica lá em cima jogando raio em alguém que faz alguma coisa errada. Eu acredito num Deus que está dentro de nós, que é tudo que já existiu, que existe, que vai existir. Se você não gosta de falar de Deus, você pode chamar de universo também, que funcione. Aliás, uma sensação que você tem de lá, quando você se compara com a Terra, você se sente extremamente minúsculo e insignificante. É estranho, né? Você fala, pô, eu fiz tudo isso para chegar aqui, para provar para mim mesmo que eu sou insignificante. É esquisito. Aí, de repente, você começa a pensar assim, eu sou insignificante perante a Terra. Todos nós somos. Né? Então, às vezes, você vê aquelas pessoas arrogantes demais, assim. Arrogante por quê? Não é nada demais do que os outros. Né? Mas cada um de nós tem um valor interessante. Se você pensar a Terra em relação ao universo, também é insignificante. Mas se essa Terra desaparecer de uma hora para outra, embora insignificante em relação ao universo, matematicamente o universo com a Terra é diferente do universo sem a Terra, certo? Se um de nós, embora insignificante, desaparecer de uma hora para outra, o universo com aquela pessoa é diferente do universo sem aquela pessoa. Matematicamente é. O que isso significa? Que a gente é parte da mesma coisa. Nós somos parte exatamente da mesma coisa. E se a gente é parte da mesma coisa, aí vem uma coisa que o seu Virgílio, meu pai, me falava desde criança. Ele falava assim, olha, sempre trate as outras pessoas da maneira que você quiser ser tratado. Isso faz sentido total. Se a gente é parte da mesma coisa, se eu fizer mal para você, eu estou fazendo mal para uma parte de mim. Se eu fizer bem para você, eu estou fazendo bem para uma parte de mim. É importante a gente lembrar disso. Muita gente se esquece dessas coisas simples assim. Né?
Foram 10 dias lá na Estação Espacial Internacional, aprendi um monte de coisas, né? Raciocinei a respeito da vida, isso mudou a minha vida, não no sentido profissional só, em sentido de conhecimento, mas mudou aqui dentro, né? Para resumir, né, o que aconteceu assim dentro de mim, basicamente eu voltei com mais compaixão. Quando a gente fala de compaixão, geralmente a gente pensa em dó de alguém. Não é dó de ninguém, não. Compaixão é você se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é importante, né? E tudo que a gente faz, se a gente fizer dessa forma, a gente consegue ter resultados melhores. Quando nós pensamos nas pessoas, né, e como elas se sentem e por que aquilo é importante ou não para elas. Então, é como eu conduzo o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações hoje em dia. Se você olhar lá, você vai ver que entre os valores do Ministério tem lá compaixão. Eu coloquei aquilo lá, né, por causa disso. Não faz sentido nenhuma instituição pública trabalhar sem pensar nas pessoas. Nós vivemos para isso. Uma instituição pública é feita para isso, para cuidar das pessoas. Então, eu tenho muito orgulho de estar à frente do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Logicamente, do voo até hoje, até eu entrar no Ministério, teve toda uma história. Eu fiquei 20 anos na NASA, saí de lá em 2018, fiquei de 1998 até 2018, quando o presidente Bolsonaro me convidou para ser ministro. Eu lembro que eu pensei, né, eu falei, poxa, se eu não aceitar, tem duas hipóteses: ou o Brasil dá certo, a ciência e tecnologia dá certo, o que eu vou ficar chateado, eu podia ter participado, ou não dá certo, dá errado, que eu ia ficar mais chateado e falar assim, pô, eu podia ter ajudado e não ajudei. E eu não teria nenhuma desculpa para mim mesmo, depois mais velho, lá na cama, ou no avião. Eu espero que eu esteja num avião ou numa espaçonave no dia que eu partir daqui, né? Mas naquele dia eu vou pensar assim, pô, eu podia ter feito tanta coisa lá atrás e eu não fiz. E a vida da gente é para ser vivida. Não ter medo de errar, é acreditar no seu sonho, é estudar, trabalhar, persistir, fazer mais do que esperam de você, como a dona Zuleika falava. A gente tem que viver essa vida, não ter medo de viver a vida, né? Ou se tiver medo, viva mesmo assim, né? Porque a gente precisa viver cada dia. Não dá para ser feliz amanhã, tem que ser feliz agora, né? Não dá para ser feliz no passado, tem que ser feliz agora. Então, no ministério, eu posso dizer tranquilamente que eu sou muito feliz. Eu sou feliz porque eu faço as coisas que eu preciso fazer, tem um monte de desafios no dia a dia. O Ministério tem tido um monte de resultados. Se você olhar lá em gov.br/MCTI, você vai achar lá uma série de coisas. Eu não vou ficar aqui falando de cada uma dessas coisas, que eu sei que vocês podem simplesmente olhar lá tudo isso. Mas é importante que tudo também são ciclos na vida, né? E o que acontece agora? Nós temos aí muitos resultados, né? Hoje a gente falou, né, de chamada de 80 milhões agora para inteligência artificial. Nas últimas semanas a gente deve ter colocado pelo menos uns 2,5 bilhões, né, em vários projetos no Brasil, né? Nós mudamos, vamos dizer assim, o paradigma do financiamento de ciência e tecnologia no Brasil. Antigamente ficava tudo dependendo só de um orçamento público disputado por todos os ministérios. Isso não funciona bem. Para quem trabalha com gestão, você tem que ter opções, alternativas, né? Então, hoje em dia a gente tem, além do orçamento público, a gente tem uma alternativa, que é a Secretaria de Estruturas Financeiras e Projetos do Ministério, que depois de 3 anos de trabalho intenso, hoje a gente pode ter financiamentos de fora, de setor privado, de fundos, etc., para projetos do Ministério. Se você olhar no site, chama invest.mcti.gov.br, está lá, essa é a ponta do iceberg, né, embaixo do capô, onde está a maquinaria toda, e faz isso funcionar com TCU e etc. Então está aí, é uma coisa nova, reestruturando o financiamento da ciência e tecnologia no Brasil. Hoje tem instituições como o Instituto Nacional do Semiárido, que ele tem um orçamento X e já tem pelo menos 5x de financiamentos de projetos externos. Agora a gente está chegando no nível de Coreia do Sul, com 78% de financiamento privado e 22% de investimento público. Né, quando a gente fala dos 5%, né, de investimento do PIB em ciência, tecnologia e inovações na Coreia. Mas não para por aí. Nós também tivemos um trabalho muito intenso, né, no ano passado, no ano retrasado, para a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Foi um trabalho do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, com toda a comunidade científica, com o setor produtivo, com o Congresso Nacional. O presidente Bolsonaro entrou no final ali para poder fazer com que a coisa funcionasse. E hoje a gente tem a liberação de aproximadamente 5 bilhões por ano extras para projetos. Por isso que a gente pode colocar aí
2 bilhões em diversas coisas, como 250 milhões na chamada universal do CNPq, 280 milhões para os INCTs, né? Recentemente a gente colocou mais 310 milhões para vacinas, mais 180 milhões para parques tecnológicos, mais 50 milhões para centros de inovação, mais 100 milhões para a estrutura de pesquisa dos laboratórios das universidades, mais 50 milhões para salas limpas e ambientes controlados, mais 80 milhões em 50 laboratórios na Amazônia, mais 40 milhões na semana que vem para programas da agricultura, mais 80 milhões hoje, né, para inteligência artificial, e eu posso passar um tempão falando de números grandes, graças ao financiamento da ciência. Nós estamos no outro patamar agora. Agora o Brasil tem financiamento de ciência e tecnologia. Problema resolvido por essa gestão. E muitos outros que a gente tem resolvido, como 36 anos para os quilombolas lá em Alcântara, esperando para ter titulação de terra. Nem posse eles tinham. Hoje eles têm titulação de terra. Problema de 36 anos resolvido. 20 anos esperando para ter um acordo de salvaguardas tecnológicas assinados com os Estados Unidos para permitir a utilização comercial do centro de Alcântara, com foguetes de qualquer país, satélites de qualquer país, levando componentes americanos, né? Problema de 20 anos, resolvido logo em 2019. 34 anos o Brasil operando de forma irregular na área de nuclear, fazendo a fiscalização e a execução na mesma instituição. Com toda a reclamação internacional, reclamação do TCU, problema de 34 anos, resolvido, criamos a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, né, uma instituição para resolver esse problema. 15 anos esperando para ter um Instituto Nacional do Mar. Criamos o Instituto Nacional do Mar, resolvido o problema. 13 anos esperando para o Brasil entrar no CERN, né, que ficou enrolando durante 10 anos a participação do Brasil. Assinei na semana passada, retrasada, problema de 13 anos, resolvido. Desde 2017, a gente ficou 2 anos lá, um satélite geoestacionário de defesa e comunicações no espaço, gastando 800 mil por dia, né, e com 12 pontos conectados, podendo ter 50 mil pontos conectados. Problema resolvido logo de cara. Quando eu entreguei o Ministério das Comunicações, tinha lá 12 mil pontos, atendendo quase 3 milhões de crianças. Problema resolvido. Né? 6 anos esperando para ter o PL 79, para transformar o regime das telecomunicações de concessão para autorização, como acontece nos outros países. As empresas estavam querendo sair do Brasil por risco legal, risco financeiro, etc. Vamos lá. Em menos de 6 meses, resolvido também. Essa gestão, a gente resolve o problema. Problema grande, problema antigo, a gente resolve. Tá? Então, gente, eu queria agradecer muito, né, essa participação e informar para o pessoal não ficar assustado, né? O que acontece? Na semana que vem, eu deixo o Ministério de Ciência e Tecnologia. Tá? Puxa vida, né? Mas eu deixo temporariamente. O que acontece é que eu vou sair para ser candidato aqui em São Paulo, então por enquanto sou pré-candidato a deputado federal aqui por São Paulo, e para isso a gente tem que descompatibilizar 6 meses antes da eleição. Eu devo ficar fora do Ministério por 6 meses, agora de abril até outubro. Em outubro eu volto, e o Ministério vai ficar sob comando de alguns dos meus secretários. Ou seja, nada vai mudar, é importante isso, porque a gente começou de um monte de planos e projetos, nada vai mudar, tudo vai continuar seguindo da mesma forma no Ministério, então não se assustem com isso quando vê na imprensa, né, que tudo vai permanecer funcionando no Ministério da mesma forma. Eu vou continuar observando, né, por fora, e daqui a 6 meses eu volto de novo lá para outubro, até o final do ano, para ver o que acontece, né, depois de tudo isso. Mas só para deixar o pessoal tranquilo aí, que não vai mudar nada, né? As coisas continuam lá, é interessante, importante. Só para terminar, eu queria mostrar um vídeo aqui para vocês, que eu acho que resume muito do que eu falei, né? Eu espero que cada uma das coisas, ou algumas das coisas que eu falei ao longo da minha vida, que eu contei aqui para vocês, resumidamente, sirvam, né? Principalmente para aqueles que estão começando a vida, começando a desenvolver os seus sonhos, realizar os seus sonhos. Parabéns às nossas medalhistas de novo, né, pelo trabalho que já fizeram e muitas das conquistas que virão. Nós precisamos de talentos e eu gostaria de agradecer por essa oportunidade. E vamos assistir o vídeo e a gente termina, tá bom? Vamos para encerrar aqui.
tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança, muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Nosso canto, nossa terra, nossa gente, Brasil. Nossas águas, nossas matas, todo o céu do Brasil. Toda glória nesse filho do gigante Brasil. Toda gente, todo povo no planeta Brasil. Quero o amor de uma criança, quero um mundo de esperança, quero a glória da chegada, a vitória do meu povo, dessa gente que trabalha e acredita neste meu país. Abra os braços, siga em frente, cante um hino de esperança, tenha sempre na memória que a glória é seu destino. Não se curve ante o medo, que sua hora sempre vai chegar. Acredite no seu sonho, que sua força virá. Nunca perca o seu rumo e o céu se abrirá. Atletas brasileiros. Obrigado. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. Liftoff with the Soyuz rocket transporting Jeff Williams, Apollo and Marcus Pontes to the space. É isso aí, gente. Acredite no seu sonho. Acredite em Deus. Acredite no Brasil. Obrigado.